Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos até o versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Em momentos de grandes acontecimentos no mundo, sejam acontecimentos positivos ou negativos, geralmente os líderes das respectivas nações envolvidas nestes acontecimentos fazem pronunciamentos públicos para esclarecer a população, para informar a população e até mesmo para preparar a população para enfrentar o momento vivido. O nascimento do Filho de Deus não foi um acontecimento qualquer. O nascimento do Filho de Deus marca de maneira especial a história da humanidade. Quem poderia fazer um pronunciamento suficiente para a humanidade diante desta notícia, o nascimento do Filho de Deus? Qual governo, qual rei, qual presidente? Nós não poderíamos ter outro pronunciamento a não ser o pronunciamento do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Nós temos nestas palavras que acabamos de ler, um pronunciamento especial a respeito da encarnação do Filho de Deus, quando ele se faz homem e habita entre nós. Temos aqui o pronunciamento divino a respeito do Natal de Cristo. Nessa noite, embora de forma breve, pensemos neste pronunciamento. O Senhor Jesus é apresentado como palavra ou como verbo. Lá na criação nós encontramos Deus proferindo a palavra e por meio da sua palavra surgindo toda a criação, tudo obedecendo a palavra e a palavra agindo no processo de criação. Agora o apóstolo João disse que
este verbo, esta palavra se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória. Jesus é esta palavra eterna, que mostra sua ação vindo ao mundo e agindo no mundo com poder e glória. Mas a palavra diz que, além de ser Jesus o Verbo, é também a luz que brilha neste mundo de trevas, iluminando mente, iluminando corações. O ser humano, com seus olhos incapazes de perceber o amor e o poder de Deus, incapazes de achar um caminho que conduz à salvação, incapazes de caminhar para a presença de Deus, eis que Jesus vem e é a luz que ilumina o entendimento, ilumina os passos, e nós podemos caminhar para Deus, na presença do Senhor, para a salvação eterna, porque não estamos entregues às trevas próprias deste mundo. Mas eu quero deixar uma palavra ainda mais especial, com referência a uma outra declaração sobre o nascimento de Jesus. Ele é a palavra, a luz, mas aqui afirma que ele é também o Criador de todas as coisas. Diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é apresentado como Criador. O nascimento de Jesus traz a nós a compreensão de que Deus não abandonou a sua criação, que Deus se importa com a sua criação. Esta é a mensagem que nós temos no Natal, mensagem gloriosa do Deus que se importa, que cuida da sua própria criação com amor e com bondade. Ele não rejeitou, ele não esqueceu desta criação. Um pai pode esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece da sua criação. E quando Jesus nasce em Belém, é o anúncio de que o Senhor está agindo em favor da sua criação. Ele está trabalhando pela sua criação. É interessante porque o comum, o normal, é o inferior trabalhar pelo superior. Mas aqui nós encontramos o rei que nos serve. Aqui nós encontramos o santo que cuida dos pecadores. E ele trabalha com afinco, com dedicação. Não apenas colocou água na bacia para lavar os pés dos discípulos, mas entregou a própria vida na cruz para salvar o seu povo. Que cuidado extraordinário do Criador com a criação. A mensagem natalina publica estas verdades tão significativas para todos nós. Jesus é a palavra poderosa que se fez carne, que agiu e que age em nosso favor. Jesus é a luz que ilumina o nosso coração, a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso caminho. Jesus é o Criador que se importa com a sua criação, e ele veio ao mundo para trazer esta criação para junto dele. Nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, todos que neles creem. Vamos celebrar o Natal percebendo quem é Jesus, a obra de Jesus por nós, celebrando o amor de Jesus, a mensagem tão poderosa que nós vivemos neste momento. Algumas pessoas perguntam: o cristão deve comemorar o Natal? Meus queridos, o cristão não deve estar preso ao calendário, mas o cristão precisa celebrar o conteúdo.
O conteúdo é o nascimento de Jesus, a obra de Jesus. Nós celebramos o conteúdo. Deus se fez carne, Deus nos amou, Deus cuida da criação, Deus age de maneira salvadora, e nós estamos a ouvir a voz de Deus e a seguir o Salvador. Nós convidamos os irmãos a cantarmos o hino 227, hino de número 227, e enquanto nós cantamos este hino, os irmãos que vieram preparados têm a oportunidade de consagrar os seus dízimos e as suas ofertas. Hino 227. Aqueles que puderem, se coloquem em pé ao som dos instrumentos. Esta história do nascimento de Jesus, da redenção que teu Filho nos trouxe. Celebramos com gratidão, com louvores ao Senhor, esta mensagem tão extraordinária. Pedimos a direção do Senhor na vida das crianças, que sejam instrumentos do Senhor a publicar esta mensagem redentora. Abençoe a vida da tua igreja, gratos ao Senhor por nos conceder trabalho, gratos ao Senhor por ser o provedor, colocando alimento às nossas mesas. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
podeis assentar. Com a palavra